sou o Lucas Pincelli. Nós somos a TIM Participações, empresa de capital aberto de telefonia brasileira que opera em redes de comunicações móveis, internet banda larga, cobertura 3G e 4G. É isso. Estamos entre as 4 grandes telefonias do Brasil, as quais juntas ocupam 90% do market share brasileiro. De acordo com a Anatel, 63% dos municípios possuem telefonia móvel e mais da metade dos municípios brasileiros já possuem telefone celular como o principal meio de comunicação. Esse setor está em grande crescimento. O Brasil está dentre os 5 países com o maior crescimento de internet banda larga no mundo nos últimos anos e é o 4º maior no número de telefonia móvel. Mas por que a TIM? Estamos atuando desde 1995 no Brasil e possuímos como subsidiária a Telecom Itália. Nossa missão é conectar e cuidar de cada um para que todos possam fazer mais. E para isso nós atendemos tanto clientes individuais quanto colaborativos. Para clientes individuais, oferecemos telefonia fixa e móvel, através de planos fixos, pré e pós-pagos, internet banda larga, cobertura 3G e 4G. Temos o maior número de usuários pré-pagos do Brasil, com 43 milhões de clientes, e somos o terceiro em usuários pós-pago, com 17 milhões de clientes. Além disso, somos a líder em cobertura 4G, com 2.401 cidades atingidas. Para os clientes corporativos, a TIM atua no setor privado para as médias e grandes empresas e no setor público, oferecendo serviço de telefonia móvel, fixa, acesso à internet, coleta de dados através de uma rede de fibra ótica, satélites e conexões internacionais. Além disso, temos a segunda maior receita líquida de serviços móveis, com mais de 23% da participação no mercado brasileiro. TIM, evoluir é fazer diferente. Venha conosco buscar um mundo diferente. Queria dar uma olhada nos resultados financeiros da empresa. Qual é o capital de giro líquido de vocês? A média do capital de giro líquido nos últimos 5 anos foi de 2,6 bilhões de reais, mas todos os dados a gente pode ver no gráfico. Mas esse valor não é muito alto para estar no caixa? Por que vocês não investem esse dinheiro em outro lugar? Sim, um grande CGL acarreta na diminuição daquele valor investido, porém também diminuímos o risco. Dentro dos riscos que corremos estão o não rendimento do estoque como previsto e o não pagamento de um cliente, imprevistos esses que já vimos em outros momentos da empresa, quando essa tinha menos dinheiro em caixa. Exatamente. Acreditamos que esse valor seja ideal a fim de alcançar um equilíbrio entre a lucratividade e o risco da empresa, buscando desse modo sempre elevar o valor da empresa. Já que esse CGL representa a parcela de ativos circulantes da empresa financiada com recursos a longo prazo. Sim, é meio esperado essa postura mesmo, vocês não acham? Porque é difícil conciliar com precisão as entradas e saídas do caixa. Com isso, a maioria das empresas optam por ter um capital de giro líquido maior, para que o risco da ausência de dinheiro seja muito pequeno. Tiene sentido, pero me gustaría entender mejor su idea. ¿Cómo que é isto usado de tesouraria? Como pode ser visto nesse gráfico, nossos valores nesse quesito estão sempre acima de 2 bilhões e é esperado nesse ano também atingi-los. O que possibilita que a empresa sempre tenha dinheiro suficiente em caixa para que possa cumprir com as obrigações financeiras de curto prazo sem reduzir os recursos que são alocados ao ciclo operacional. Exato. Nossa organização dispõe de fundos de curto prazo que são aplicados em títulos de liquidez imediata, proporcionando uma boa folga financeira. Nossa, são valores bem altos, né? Eles quase assinam de andar com o CGL que vocês nos mostraram agora, não? Vocês tiveram algum problema com o NII nesse período? Infelizmente, como vocês podem ver no gráfico, com a crise econômica brasileira, teve-se uma queda no mercado de telecomunicações. Com isso, tivemos, nesses últimos anos, um grande desafio de dimensionar a necessidade desse capital de giro. Erramos em alguns períodos, sendo mais capital destinado aos ativos circulantes e passivos circulantes financeiros ao ativo circulante e passivo circulante operacional. Porém, como pode-se ver, em 2015 e agora em 2017, conseguimos encontrar um padrão de equilíbrio para a capacidade de operação e venda da empresa, com a quantia de recursos financeiros aplicados aos ativos permanentes da empresa. Nossa, bem complicado isso, né? Estranho. Vocês falaram sobre a queda do mercado de telecomunicações. Então isso está atrelado à vida de vocês aqui no nosso tanque. A queda do número de acessos no ano passado foi consequência da redução da tarifa interconexão, que é cobrada entre as empresas fixas e móveis, e o valor da remuneração do uso de prestadores de serviço.
Com os preços menores de ligações de uma empresa para outra, os consumidores cancelaram os chips de diferentes prestadoras. A desaceleração do mercado também contribuiu para isso. Entretanto, é válido destacar que a maioria dos nossos concorrentes tiveram uma queda ainda maior que a TIM. E sobre os índices? É verdade. Como está o índice da liquidez corrente da TIM? Então, como vocês podem ver no gráfico, a situação média da nossa empresa é muito confortável. Temos o LC médio nos últimos anos de 1,3, tendo com isso uma capacidade de liquidar nossos compromissos financeiros de curto prazo de uma forma muito eficiente. Se a nossa empresa tem um valor baixo de estoques, nosso ILS varia muito pouco também, apenas 1 ou 2% quando comparado ao ILC nos últimos 5 anos. Isso evidencia a alta capacidade da nossa empresa para liquidar os compromissos financeiros de curto prazo. Uma vez que o índice é bom considerando apenas os ativos de maior liquidez ou contando todos os nossos ativos, incluindo os estoques. Com isso, a caso seja necessário, pode-se reduzir o ativo circulante sem tornar impossível para a empresa cobrir seu passivo circulante. E qual o percentual do índice de financiamento de vocês? Então, nossa empresa possui nesses últimos 5 anos 25% do capital de giro com suporte de empréstimo bancário e financiamento, sendo a parte mais significativa do nosso capital de giro constituída principalmente pelos fornecedores e por uma situação muito boa do caixa, o que nos permite dispensar, de certo modo, as linhas de crédito bancário. Muito bom esse índice de financiamento. Mas qual é o motivo do crescimento dele após essa retomada do valor próximo ao ano de 2016? Então, isso foi dado devido à necessidade de capital para a compensação da queda na cotação das ações da empresa nesse período. Entretanto, com o crescimento das ações na Bolsa de Valores desde então e a estabilização desses valores, pretendemos, já no ano de 2018, retomar o valor mais próximo dessa média de 25%, como foi falado pelo Giovanni. Agora eu entendo, mas para mim, isso é um fator decisivo para eu estar fora. SF não é algo viável. O valor devia ser inferior ao que é, para que esse suporte de financiamentos bancários seja menor e tivesse como auxiliar vocês. Além disso, acredito que não consiga contribuir muito com o trabalho de vocês, por não conhecer e atuar pouco nesse mercado. Além deste índice estar ano após ano em queda. Eu estou fora. Eu não estou fora, mas quais são os ciclos e prazos de vocês? Eu tenho mais uma dúvida. Vocês são uma empresa principalmente de serviços. Há estoque? E qual o PME de vocês? Sim, como pode ser comprovado no gráfico que trouxemos para vocês, como nossos valores os estoques são bem inferiores ao que gastamos com o custo do nosso serviço, optamos nesses 5 anos por reduzir mais o PME, diminuindo a depreciação e reduzindo o encarecimento com o preço final, o que nos permitiu tomar decisões importantes em relação ao estoque e à operação logística. E com relação aos clientes, qual que é o prazo médio de recebimento? Então, nosso valor médio do PME nos últimos 5 anos foi de 3 meses, o que não nos acarreta o risco de cair em financiamento bancário e nem de aumentar a taxa de inadimplência, além de não impor aos clientes da nossa empresa uma maneira rígida de pagamento. Ah, beleza, mas e as condições de crédito obtidas pela empresa? Qual o PMP de vocês? Então, o PMP está diretamente relacionado com a negociação que é feita por nós, empresa, e pelo nosso fornecedor. Nosso valor médio é de 226 e 227 dias, e pode ser visto no gráfico a constância dele nos últimos anos. Dessa forma, como o Lucas falou, sabendo o valor de PME e PMR, a gente consegue descobrir o ciclo operacional, que compreende o período entre a data da compra até o recebimento do cliente. Levando em conta os valores dos últimos 5 anos, o ciclo operacional calculado foi de 100 dias. Falando agora sobre o nosso ciclo financeiro, como a gente pode ver no gráfico, sim, nosso ciclo é negativo. Temos um grande poder de negociação da empresa com fornecedores, permitindo que nossa empresa receba bem antes de ter que pagar as contas,
Então conseguimos aplicar o dinheiro nesse gap. Pensando um pouco mais a longo prazo agora, qual a rentabilidade da sua empresa? Tubarões, nossa empresa é eficiente para a geração de lucros, pois temos um ROI positivo. Portanto, não estamos tendo prejuízo. O ROI é um indicador financeiro percentual que se refere à capacidade de uma empresa em agregar valor a ela mesma utilizando os seus próprios recursos. Isto é quando ela consegue crescer usando nada além daquilo que já tem. Isso prova que conseguimos por nós mesmos continuar crescendo, com uma média de 8,47%. Bom, interessante. E quão atrativos são os investimentos feitos na empresa? Tubarão, como você pode ver nosso gráfico aqui, o ROI da nossa empresa é positivo. Então a gente consegue gerar dinheiro para os investidores. Ou seja, significa que os retornos superam nossos custos. O investimento é lucrativo. Entendeu? Entendi. Dúvidas? Não. Eu acho o ROI um pouco baixo perto do valor de mercado. E no ano passado foi cerca de 2%, que torna um pouco indiferente o investimento, é muito próximo de zero. Até com risco de talvez se tornar negativo e ter uma perda líquida. Sim, concordo com você, Ganso. E pensando agora nos custos de capital, o CAE, o custo de capital próprio, a taxa de retorno requerida para o investimento dos fundos dos acionistas na empresa, a gente calcula considerando beta, o retorno sem risco e o retorno de mercado. E também temos o KD, que é o custo de capital de terceiros, que tem a relação com a obrigação da empresa com os terceiros. Ela representa a remuneração que a entidade paga para a instituição financeira nos empréstimos obtidos. Então, com esses custos de capital nós conseguimos calcular o WACC, que é nada mais que o custo de capital total. Eu peguei os valores aqui dos últimos 5 anos e eu acho que está um pouco elevado o valor do WACC de vocês. Bom, pensando bem no que o Melman falou, o WACC está realmente um pouco alto. Porque se comparar com o ROI, ele está maior. Ou seja, sua empresa vai estar adicionando valor ao longo desses anos. Isso me faz pensar que investir em outra empresa talvez seja mais rentável. Nessa parte de valor, qual o EVA da TIM dos últimos 5 anos? Bom, infelizmente a média de EVA foi 900 milhões negativos, com um valor de 2 milhões negativos para 2016. Pois é. O EVA, que representa o valor econômico agregado, está realmente mostrando que, além de negativo, está num valor muito alto e decrescendo. Significa que provavelmente uma péssima oportunidade de investimento, pois vocês não estão produzindo o valor esperado pelos acionistas. Eu tô fora. De fato. Aliás, em todos esses anos, vocês perderam valor. Aposto que os investimentos seriam mais bem remunerados em outro negócio. Pois é, eu tô fora também. Muito obrigado, tubarões. A TIM Participações agradece as considerações e análise de vocês. Muito obrigado. Parece uma boa empresa, bem estruturada, mas não é a melhor opção para um investimento. De fato, os números dela estão tendo bons rendimentos, mas não se comparado ao mercado. Não, os números deles, a longo prazo, são muito ruins. Então, não sei como a gente consegue, agora nesse momento, analisar o que a gente perdeu no investimento, mas eu acho que, assim, mais cru, a gente perdeu talvez no longo prazo, pois a gente conseguiu ter argumentos, ter base para falar a parte financeira com eles, pois aparentemente outros mercados são melhores do que nossos mercados, nossa área de atuação, e de fato nossos índices não são os melhores para se investir. Mas a gente não consegue fazer uma análise tão profunda nesse ponto, mas acreditamos que seja isso.